Gravando no momento. Bom, galerinha, bem-vindos aí a mais um episódio de Beamercast, né? Hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente. A gente vai defender vilões, né? Defender o ponto de vista deles, ou então até algumas ações deles, né? E, bom, a gente também vai explicar um pouquinho desses vilões, né? Bom, a gente vai começar aí, eu vou começar já querendo falar do Killmonger, né? Que é o vilão do Pantera Negra, né? A Pantera Negra foi um filme de 2018, né? Que fez um sucesso gigantesco, né? Porque ele meio que valorizou toda a cultura negra na época e é uma coisa que os negros, eles estavam, assim, sabe? Querendo muito, sabe? E no cinema dos heróis, você tinha alguns heróis negros ali, mas eles estavam muito em segundo plano, né? E aí o Pantera Negra veio e arrecadou 1 bilhão na época, e foi um estouro, né? Mas o que chamou a atenção muito nesse filme foi porque a gente teve, assim, dois pontos de vista muito interessantes que a gente teve do Pantera Negra querendo proteger a cidade dele, né, Wakanda, que era uma cidade super tecnológica, super avançada, no meio da África, sendo que o Killmonger, né, que é o vilão, ele queria, na verdade, que aquela tecnologia fosse passada para outros, pro povo dele, que estava mundo afora e estava sendo injustiçado, né? E ele tem um ponto de vista bem interessante. É claro que ele foi muito pro aggressive mode, né? Tipo, foi pro modo agressivo 100%, assim, tipo, não queria nem saber. O cara foi criado de uma forma totalmente, né, agressiva, né? E, cara, sim, ele tinha um ponto de vista ali que tava certo, cara. Tipo, vocês estão aí guardando isso pra vocês aí e vocês não, sabe, não compartilham isso com os outros. Então, assim, ele teve um ponto de vista bem interessante. Além de ter sido um vilão que foi, talvez não à altura, mas ele foi mais forte do que o próprio Pantera Negra, né? Porque no desafio lá, ele ganhou, né, do Pantera Negra, você lembra? Lembro. Pois é. E aí, tipo, ele ganhou, ele merecia ser o rei e, tipo, tava tudo certo, né? Tipo, não, você agora vai ser o rei. E aí ele ia fazer os planos dele, só que aí o Pantera Negra foi lá e atrapalhou ele. E aí... Venceu de forma justa, a questão é essa. E venceu de forma... E a galera não queria que ele fosse rei só porque não concordava com as coisas que ele queria fazer. Sim, não aceitou, né? Não aceitou, né? Exatamente. Isso. Né? E ele já chegou fazendo, né? Fazendo isso, ele chegou mudando tudo, né? Sim. O problema dele, ele tinha uma boa ideia, ele tinha uma visão muito boa do que ele queria, ele tinha boas intenções, mas a execução foi péssima. A execução foi péssima, né? Exatamente. Mas tipo assim, sei lá, milênios de reino ali de Wakanda, né? Era um avanço muito, muito lento que os outros tinham. Ele chegou lá e tipo, vamos mudar isso aí. Vamos mudar isso aí. Sim. Né? E aí ele chegou e acabou mudando muita coisa ali. Inclusive tinha uma tribo lá que era de um cara que os pais dele foram mortos por um mercenário lá. E aí ele falou, pô, meus pais morreram, ninguém nunca fez nada e tal. E aí o cara já chegou em Wakanda já com o corpo assim, ó. Aqui, ó. Resolvido. Coisa que todo mundo tentou fazer esse tempo todo e ninguém conseguiu pegar o cara, né? Sim, exatamente. E, cara, é engraçado que o Michael B. Jordan, que é o ator que faz o Killmonger, o vilão, né? Ele já falou em redes sociais que ele é fãzaço de anime. Acho que já falou de Naruto também alguma vez nas redes sociais. Aí eu fiquei olhando todo mundo ficou olhando a roupa dele, né? O traje dele ali. Aí, tipo, todo mundo já colocou a foto do Vegeta assim do lado. E provavelmente foi inspiração, foi ideia dele, alguma coisa assim. Que tava muito igual, cara. Tava a manga azul, aquele colete prateado, assim. Tipo, muito, muito Dragon Ball aquilo ali, cara. E achei bem legal.
Bom, e é isso aí do Killmonger, né? Pra gente já dar entrada nele, ponto de vista muito legal, porém, né? Execução. Uma péssima execução. Péssima execução. Bom, e vamos lá para o próximo vilão aí. Sim. Nosso número 4 é um cara chamado Hannibal. Isso, exatamente. O Hannibal. Assim, a gente colocou ele na lista, né, como vilão. De certa forma, eu acho que não é exatamente um vilão. Porque o cara... Quando eu penso em vilão, eu penso nessa questão. Tipo, tem um herói de um lado, tem um vilão de outro. Uma parada tipo, bem de super-herói, etc. Já no caso do Hannibal, ele é um psicopata. É uma pessoa que, né, tipo, ele vai lá, ele mata os outros, e ele é canibal, então ele come as partes do corpo da pessoa que ele mata. Eu não sei se é exatamente considerado um vilão. Eu acho que... não, a história, se você for pegar a história em si, ela tá contando a história de psicopatas, né? Os filmes, eles estão contando a história de psicopatas, né? Então, é como se... ele seria um vilão da sociedade, por assim dizer, né? É porque eu acho que a imagem do Hannibal, graças ao nosso querido Anthony Hopkins, né? Graças ao nosso deuso Anthony Hopkins, ele virou, graças à atuação dele, ele virou como é que se diz? Ele tá naquela categoria de vilões clássicos, né? Se a gente pegar assim, né? Você vê, ele fica ao lado, tipo, do Jason, do Drácula, tá ligado? Isso, tipo, ele fica do lado do Drácula. Só que tem essa diferença, que esses outros vilões, eles têm aquele quê de sobrenatural e algo assim. Ele não é só um homem normal. Ele é um cara. Exato, ele é um cara. Isso. Exatamente. Tem uma fomezinha diferente. Isso. Aí, como é que a gente pode defender uma pessoa dessa? Assim, não vou defender, óbvio, né? Mas ele tem uma história aí que nem todo mundo conhece, porque ela saiu no 4º filme. Então é o último filme da franquia, só que ele conta a história do Hannibal, da infância, da adolescência dele, do porquê ele ter se tornado um psicopata. E por alto, assim, ele passou por maus bocados na Rússia, etc., na época de guerra, umas paradas dessas. E ele tinha uma irmãzinha mais nova, ele acabou ficando sozinho com essa irmã. E tinha que, né, cuidar dela, coisas assim. E acabou que ele se meteu com uma galera que era bem da pesada mesmo. E esse povo, com a fome, com a guerra, etc., eles acabavam comendo pessoas. E ele acabou entrando nesse mundo aí. Então ele não nasceu ruim, ele não era um psicopata clássico, né? Desde a infância já demonstrava traços de psicopatia. Ele foi meio que a vida aí que empurrou ele para isso, e ele infelizmente acabou tomando gosto e continuou fazendo. Gostou do sabor. Mas tem todo um trauma envolvido. Tem todo um trauma envolvido, né? E você falou que não tem um herói e tal. Porém, nos filmes a gente tem alguém ali pra meio que representar alguém assim, que é a Clarice, né? Ela meio que tá representando o contraponto dele ali, que tá lutando contra ele, né? Mas se a gente colocar isso pro dia a dia, tipo, ele é um bandido e ela é uma policial. E é isso que a gente tem no nosso dia a dia normal. Exatamente. Seria aí, no dia a dia normal, exatamente. Bem na real. A dualidade é essa. Exatamente, né? Mas, cara, graças ao ator, é uma figura extremamente, sabe, poderosa, né? Assim, ele passa, o Anthony Hopkins, ele passa no olhar dele, um olhar de, tipo, superioridade muito grande, assim, sabe? Sim, cara. E ao mesmo tempo aquela calma dele que, tipo, cara, é muito... É surreal, cara. É surreal. Tanto que... Ele é o tipo de pessoa em quem você confiaria, você, tipo, ia querer desabafar com ele, ia querer escutar os conselhos dele, você ia esquecer que o cara é um psicopata. Total. E os filmes mostram isso, né? Tipo assim, o cara... Sim. Ali no jeitinho dele ali, né, ele consegue ludibriar os outros, assim, entendeu? Então Total, é bem interessante, assim, né? A gente assistiu uma trilogia,
E aí teve aquela troca de atrizes, né, da Clarice, né? Que eu não achei tão interessante assim, né? No terceiro filme ficou uma coisa bem... O terceiro filme não tem nada a ver com os dois primeiros, que são os melhores, não, né? Não tem. Pois é, o terceiro filme dá uma enrolada gigante, né? A enrolada gigante. Obrigado, Ridley Scott. Pois é. Você vê que até a linguagem do filme mudou, que tanto no primeiro e no segundo tinha muito aquele negócio da câmera, assim, na sua frente. Exato. Parecia que você tava olhando o olho. Você tava conversando com a pessoa. Isso. Já no terceiro não tem nada disso. Não, o terceiro é muito... Tem ângulos... É uma bagunça aquilo lá. É bagunça o terceiro, né? E você falou aí que ele não nasceu assim, isso me lembrou muito o Dragão Vermelho, que é o primeiro da trilogia, né? E no final, mais ou menos ali do final, quando o detetive tá investigando lá, lendo aqueles livros lá, ele fala, poxa, ele não nasceu ruim, né? Ele tá falando de um outro psicopata que tá investigando. Ele falou, caramba, ele não nasceu ruim, ele era uma criança, só que sofreu abuso e tal, assim, né? Exatamente. E se você for pegar psicopatas assim, da vida real mesmo, o que a psicologia fala sobre eles é justamente isso. Eles até podem ter uma questão biológica aí do cérebro deles, que é diferenciada, né? Mas o que realmente é decisivo aí é o meio, é o meio social em que ele vive. Então, mesmo se a pessoa tiver uma questão biológica no cérebro, o cérebro dele é diferenciado, mas se ele viver em um ambiente favorável ao crescimento dele, um ambiente amoroso, acolhedor, é muito, muito provável que esse cara não vai virar um psicopata nem um sociopata, ele vai ser só uma pessoa talvez levemente desequilibrada, sei lá, mas nunca vai realmente causar mal a ninguém. Agora, se ele tá no meio violento, em que ele não tem suporte psicológico, etc., aí não tem jeito mesmo. É aquele experimento do rato que eu tinha te falado, né? Com o rato, eles pegam um rato e pegam, acho que era, não sei se era cocaína ou era heroína, alguma droga assim que eles colocavam. E aí, se o rato tava num ambiente muito maravilhoso e tinha todo tipo de alimento pra ele, e ele nem se interessava pela droga, né? Já o outro rato que tava num ambiente totalmente hostil ali, ele precisava daquilo ali, né? Isso, e aí, bom, mais alguma coisa pra falar do queridão? Eu fico pensando no ator. Pensando no ator, exatamente. Só lembrando aí que, a máscara daquele homem é a máscara mais foda de todo o cinema. Aquela focinheira que ele usa, aquilo lá focinheira. É muito clássico também. Eu tenho ela aqui em miniaturazinha. Não tem, você me deu. Quem tem é verdade, eu te dei. É verdade, tinha até na caixinha tinha até a libélula, né? A libélula? A libélula não, é uma mariposa? É uma mariposa. Mariposa, isso. Do Silêncio dos Inocentes. Cara, que filme excelente. Silêncio dos Inocentes. Nossa, é incrível. Os três é o melhor, né? E o Dragão Vermelho também. Sim, a gente também a lista não é sobre isso, mas vamos aproveitar e recomendar esses filmes. Dragão Vermelho, velho. As pessoas têm que assistir. Sim, exatamente, né? Porque tem a trilogia. Pra quem não sabe, o Dragão Vermelho é o primeiro da trilogia. Depois vem o Silêncio dos Inocentes, né? Mais ou menos. Na ordem cronológica. Não, tem o Origem, né? Isso. Não, pera, deixa eu falar. Na ordem cronológica deles lá, o Dragão Vermelho aconteceu primeiro e depois aconteceu as coisas do Silêncio dos Inocentes. Porém, a ordem que os filmes foram lançadas, o Silêncio dos Inocentes primeiro. Sim. Depois Dragão Vermelho e o terceiro é Hannibal mesmo. Então. Sim. E tem a origem do mal, Hannibal, a origem do mal, que foi o último a ser lançado, mas que conta a história dele lá na infância e tal. Esse é bem marromeno também. Bem marromeno. Bom, e é isso sobre o Hannibal, né? Vilão excelente, né? Que criaram aí, graças ao Sir Anthony Hopkins, né? Beleza. Bom, vamos aí para o próximo vilão aí, que é um vilão da Marvel. Também o Killmonger é um vilão da Marvel, que a gente tinha falado no início, né? Porém, nos quadrinhos ele é ok, né? Mas no filme eles deram uma melhorada nele, né? E eu vou falar aqui do Thanos, que é o vilão aí
principal da Marvel, né? Que nos quadrinhos é uma coisa, e no filme eles quiseram fazer uma coisa mais... Ele tem uma motivação um pouco mais convincente, né? Porque nos quadrinhos, o que acontece? O Thanos, ele é apaixonado pela morte. Aí nos quadrinhos, a morte, ela tem aquela capa preta, né? Só que em vez de ser um homem, é uma mulher, a morte, né? Aí tem aquela cabeça de caveira e, por alguma razão, o Thanos é apaixonado por ela, né? Aí porque ele não vê cara, ele vê coração. Exatamente. Inclusive o Deadpool, ele é apaixonado pela morte também. ele já pegou a morte também. O Thanos já odeia o Deadpool porque já ficou com a morte, né? E aí, nos quadrinhos é uma loucura, né? Aí nos quadrinhos ele quer impressionar a morte. Aí o que ele faz? Ele junta as joias do infinito, que são joias super poderosas, e ele estala os dedos. Quando ele estala os dedos, acho que ele... Nos quadrinhos eu não lembro se ele... Acho que ele some com o universo inteiro. Ele mata todo mundo, eu acho. Não tenho certeza. Pra impressionar a morte, né? Só que na verdade ele tá dando mais trabalho pra ela. Porque tipo, agora eu vou ter que cuidar de todas essas almas aí que você matou, né? Então tá dando mais trabalho pra ela. Totalmente errado, né? Total. Já nos filmes, o que acontece? O Thanos, ele é um cara totalmente... ele quer equilíbrio pro universo, né? E ele descobriu qual é o real problema do universo, que é o quê? A superpopulação, né? Então, ele chegava em planetas, ele via que o planeta estava sofrendo com superpopulação. Então, gente passando fome e não tava conseguindo... A civilização não estava conseguindo avançar direito. Ele chegava no planeta, ele matava metade da população do planeta, sem escolher se era rico, pobre, ele não escolhia, só matava metade e ele saía do planeta. Depois de um tempo, ele voltava no planeta e ele via que aquele lugar tinha melhorado, né? Ele falava, depois que eu voltei no planeta, o lugar tava um paraíso, né? Já tô vendo outro erro de execução. Excelente ideia, péssima execução. Péssima execução, exatamente. Ele tem que ter um critério pra matar as pessoas, não é assim, mata qualquer um. Isso, exatamente, né? E aí, ele foi fazendo isso durante, sei lá, né, muito tempo, né? E aí ele descobriu, ele foi descobrindo aos poucos aonde estavam certas joias do infinito, né? Que são as joias do poder, né? E aí ele foi tentando coletar ela aos pouquinhos, né? Só que aí chegou um ponto que ele falou, porque ele mandava os lacaios dele, né? Coletar pra ele as joias. Aí ele falou, ninguém tá conseguindo, tá todo mundo morrendo nesse processo, deixa eu ir lá mesmo, né? Aí, quando foi ele mesmo buscar as joias, aí, tipo assim, fez toda a diferença, né? Porque foram foram mais de 10 anos dos filmes da Marvel, né? E aí quando chegou no filme dele, aí ele falou, não, eu vou fazer isso aí eu mesmo. Aí ele foi lá, pegou a primeira... Num filme só, ele foi lá e pegou todas as joias pra ele, né? E aí a ideia dele era estalar os dedos, e aí metade da população do universo, né, morria, né? E aí no filme dele justamente termina assim, tipo, termina com ele ganhando. Acho que é o único filme da Marvel assim que tipo tem um vilão que vence, né? Porque eu gosto até de falar que assim, os vilões da Marvel são meio bosta, né? Diferente dos da DC, que são um pouquinho melhores, são mais interessantes, né? E aí, tipo, ele é o único vilão que, tipo assim, consegue dar porrada ali em vários heróis e, tipo, consegue fazer alguma coisa, né? E aí ele consegue, o filme termina assim, o filme termina, ele instala, aí ele volta pra ele falou assim, porque ele pergunta pra ele assim, e aí, o que você vai fazer quando você alcançar seu objetivo? Eu vou olhar o pôr do sol e vou cuidar da minha vida, tipo... E aí ele estala o dedo, ele vai pra um planeta, e aí o planeta tem uma casinha de madeira lá, ele senta, e o filme termina assim, ele sentando e sorrindo, tipo, beleza, o vilão venceu. E quando ele estalou,
tipo, uma pancada de herói morreu, entendeu? Então, e aí, eu acho esse um assunto interessante, porque muita gente discute, quais são os problemas do mundo, que não sei o quê, quais são os... é corrupção, é isso, é isso, é isso. Só que teve acho que foi algum cientista que pegou e chegou e falou assim, não, vocês estão esquecendo do problema mais básico, tipo, de todos, assim. Uma hora a gente vai alcançar a superpopulação, e a gente não tá longe disso. E quando a gente alcançar, o mundo vai ficar tão lotado que, tipo, vai ficar complicado de dividir recurso com muita gente, né? Isso já acontece em supermetrópoles do mundo, né? Tipo assim, é muita gente alocado num espaço só, né? A gente não tá distribuído... Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, sei lá... milhares de espaços, assim, só que a gente tá em metrópoles, a gente tá em cidades grandes, tudo junto ali, né? Eu acho que é um ponto de vista dele bem interessante. Execução merda, né? Mas ele, de certa forma, ele tá certo na cabeça dele, tipo assim, de querer sempre alcançar o equilíbrio, né? E é isso. Ok? Eu não assisti e não tem nada pra falar sobre. Ok. Bom, e é isso que eu tenho pra falar dele. Vilão excelente da Marvel. Diferente dos outros, né? Que são meio bostinha. E vamos pro próximo. Sim. Então, o nosso número 2 é um vilão que não é um vilão, mas é um vilão, que é o Snape, do Harry Potter. Quando a gente tava fazendo a lista, a gente tinha pensado em colocar o Voldemort, né? Isso. Mas aí eu falei, não. Voldemort já é uma bosta. Vamos botar o Snape. Não tem complexidade, né? No Voldemort. Não. Ele é muito basicão, cara. Tipo, bidimensional. Ele é bidimensional. Ele quer o poder, aí ele passa por cima de todo mundo pra conseguir o poder. Ele tem todo aquele... A única parte que tem... ele é evil na essência dele, então, tipo... Não tem nada de tão complexo assim. Sim. Eu achei melhor colocar o Snape, porque desde o início, desde o primeiro livro, a apresentação do Snape é como se ele fosse um vilão, uma pessoa ruim. E isso se estende ao longo de todos os livros e filmes, até chegar no último, que é a batalha final de Hogwarts. Sim. Então, para quem acompanhou aí, a gente sabe que o Snape ele tratava o Harry super mal, que ele era o comensal da morte, e aí, dizia ele que não era mais, né? Mas a gente era levado a pensar que, na verdade, ele estava enganando o Dumbledore e continuava sendo o comensal da morte. E a gente vai acreditando nisso até chegar lá no fim, que quando o Snape é morto, né, pela cobra lá do Voldemort, pela Nagini. E aí ele coloca as lágrimas dele dentro do frasquinho e entrega pro Harry. Lembra disso? Lembro demais. Pois é, aí o Harry coloca as lágrimas dele lá na penseira e aí ele tem esse contato com as memórias do Snape. Aí nas memórias do Snape a gente fica sabendo que ele realmente já foi o comensal da morte, mas primeiro de tudo, na infância dele, ele era muito sozinho, ele era uma criança muito sozinha, ele não tinha amigos, ele sofria bullying na escola, inclusive pelo pai do Harry, né, pela galerinha, a galerinha do bem foi quem fudeu ele psicologicamente. Sim. Aí fazia bullying com ele, tratava ele mal, e a única amiga que ele tinha na escola era a mãe do Harry, então ele se apaixonou por ela, pela Lilian. Sim. E aí, à medida que eles foram crescendo, a Lilian foi ficando mais amiga lá da galera lá do pai do Harry, e ele começou a se afastar um pouco dela, né? Eles meio que tomaram caminhos diferentes. E aí, nisso, ele se perdeu aí na vida, entrou pra ser um comensal da morte mesmo. Só que aí, quando ele teve a chance de se redimir, que foi quando o Voldemort matou a Lilian e tentou matar o Harry, aí ele se arrependeu, né? Porque ele perdeu a mulher que ele amava. Então, o Dumbledore deu pra ele a chance de se redimir. E a partir daí ele passou a ser um agente duplo. Então ele continuava infiltrado lá entre os comensais da morte, mas passava as informações todas pro Dumbledore. Então, tudo isso que ele... E juntamente a isso, ele ajudava o Harry, só que ninguém tinha ideia, né?
Ele dava sempre o jeitinho dele lá de ajudar o Harry a fazer as coisas que tinha que fazer. E tudo isso que ele fez foi por amor à mãe do Harry. Então, o que tinha no coração dele, na verdade, não era ódio nem nada assim, era o amor que ele tinha por ela. Então, não tem como não gostar, como não amar um homem desse, velho. Eu defendo ele até o fim. Caramba, cara. E pra mim foi quando veio a cena dele, da morte dele, revelando que, na verdade, ele era agente duplo e tal, foi ao mesmo tempo que um choque, mas ao mesmo tempo de saber, caralho, tipo, seria ele o personagem mais foda de Harry Potter? Nossa, com certeza. Porque ele se... Você nunca achou, não, que ele fosse realmente do bem? Não. Sabe por que eu não achei que ele fosse do bem? Olha só, a minha impressão muito, sabe, básica e simples. Porque no primeiro filme de Harry Potter, né, quando eles estão tendo o primeiro jantar lá no salão principal, né, o Harry olha pra ele e a cicatriz dele dói. Ele olha pro Snape e a cicatriz dele dói. Naquilo ali eu já falei, é ele. Ele é o Voldemort. Todo inocente, né? Mas eu era muito novo, tá ligado? Eu falei, é ele. Bem, eu vou falar, eu sempre acreditei que o Snape fosse do bem, sempre. Não sei se é porque eu li os livros e você não leu. Eu não li, exato. Pelos filmes. Não sei se é por isso, mas desde o primeiro eu falei, ele é do bem sim, a galera tá enganada sobre ele. Eu sempre soube que ele tava do lado do bem. Uhum. Ele é um... a gente tava falando antes de começar a gravar, você falou, ele se manteve vilão até o último filme, né? Ele se manteve aquilo ali, né? Então ele era um agente duplo. Então, tipo assim, a visão que... claro, assim, que nem eu, as pessoas que não leram o livro, né, ficaram com essa visão dele, né? Eu acho que principalmente quando ele mata o Dumbledore, né? A cena que ele mata o Dumbledore, né? Inclusive você falou, cena fraca. Acho que foi você que falou, né? Cena meio... ok. Cena fraca, né? Ele só cai, né? Tipo... Pois é porque não tem como. Eu li o livro, e no livro é uma coisa muito mais intensa. Sim. Eu chorei litros no livro. No filme foi tipo, que bosta, ele morreu. Só isso. Né? E aí a reação do Harry... A reação do Harry é meio que a nossa reação ali, né? Porque, assim, é claro que depois que essa saga toda termina, todos os filmes terminam, na minha cabeça eu já fiquei, cara, o Snape é o melhor personagem que existe ali. Só que antes da gente saber dessa informação, pra mim, o Dumbledore era, tipo, o cara, entendeu? Ele era o cara. Só que no último filme, mostra que ele não era tão cara assim. Entendeu? Eles dão essa invertida aí. De novo, o filme é a pontinha do iceberg. Se você for ler os livros, toda a história do Dumbledore, tu vai se decepcionar assim, de um jeito. Pois é. Inclusive, parece que os filmes do Animais Fantásticos, eles estão tentando dar uma leve quebrada ali no Dumbledore, né? Pra mostrar que ele não era lá essas coisas. Bem mal feito também, que os filminhos, viu? Muito mal executado. Muito mais executado. Execução horrível. Gente. Exatamente, né? Bom, Snape e... De novo, graças ao ator, o Alan Rickman. Nossa, né? Alan Rickman, velho. Cara... Que perda pro cinema quando esse cara morreu, eu fiquei triste, velho. E o Alan Rickman, cara, ele já tinha falado em algumas entrevistas, eu já até fico triste só de falar, mas ele já tinha até falado em umas entrevistas que de todos os personagens que ele interpretou no cinema, o Snape era o preferido dele, e ele vivia lendo os livros do Harry Potter, cara. Ele era viciado nos livros, entendeu? Então ele mergulhou no personagem, assim, profundamente, né? Então, fica triste só de lembrar, cara, só de lembrar. Sim, né? sim. Gostava muito da voz dele também, tinha uma voz muito boa. Nossa, sensacional, velho. Né? Exatamente. Ele, inclusive, só um parênteses assim, meio fora, ele dublou aquela lagarta do Alice no País das Maravilhas, sabia? Ah, foi? Foi. Aquela que ficava fumando? É ele.
É porque eu não lembro se eu assisti em dublado ou legendado o Alice. Eu não tô lembrado. Faz muito tempo que eu assisti. Até aquele vozeirão do Alan Rickman. Eu gosto muito do vozeirão. Ele tem uma batata na garganta, o Alan Rickman. Bom, e é isso aí, né? Do Snape. Always. Verdade. Bom, e vamos lá para o primeiro, né? O primeiríssimo aí, que... Caramba, é complicado. E vamos lá para o Joker, né? O Coringa, o palhaço. Né? Palhaço assassino. Agora, só que tem um porém. O Joker, na essência dele, na essência dele, ele pode ter múltiplas origens e múltiplas versões, né? E aí, poxa, é complicado a gente falar do Coringa porque a gente teve tantas versões, tanto no cinema quanto nos quadrinhos, quanto em animação. Então, é bem complicado, né? Mas eu acho que na sua cabeça você tá muito com o Coringa, o último, que foi apresentado pra gente, né? Sim. O Coringa, eu me apaixonei pelo personagem do Coringa, foi naquele filme do Batman lá, que ele era o Heath Ledger. O filme é dele, o filme não é do Batman. Porque você sabe que eu não sou chegada assim nesse universo de super-heróis, etc. Sim. Então eu não acompanho, eu não assisto os filmes. E eu lembro que eu tava vendo televisão à toa e por acaso tava passando esse filme, eu resolvi assistir. E meu Deus, quando eu vi aquele cara, eu falei, véi, virei fã na mesma hora. Então, apesar de eu não acompanhar esse universo, assim, tudo que tem relação com o Joker já me interessa, eu quero ver, eu quero saber, eu quero ler. Provavelmente porque ele é um vilão muito mais psicológico do que os outros, né? A complexidade dele pra você ter ideia, o top 1 vilão hoje, de todos os vilões de qualquer mídia, é o Joker. De todos os tempos, é o Joker, é o Coringa. Palhaço. Sim, é um palhaço. Ele é incrível, pois é, porque tem essa questão psicológica, então ele não é um cara que, tipo, ele sai matando todo mundo, ou qualquer idiotice, assim, sabe? Ele é muito complexo e ele é inteligente. As coisas que ele trama umas coisas assim, ele amarra as pontinhas assim, lá no final. E isso eu tô me baseando nesse Joker aí do Heath Ledger. Do Heath Ledger, isso. Isso, que ele trama ali um monte de coisa e aí no final a galera quebra a cara porque não entendeu o que ele tava fazendo, sabe? Assim, o que eu mais gosto nesse é que ele não tem nenhum interesse egoísta. Igual quando, por exemplo, ele queima aquela pilha de dinheiro, lembra? Lembro. Então, assim, ele vai contra todo mundo, ele vai contra os outros vilões, ele vai contra a sociedade como um todo mesmo. É total anarquia ele é total anarquista. Aquele Joker ali, ele é total anarquista, ele. Exatamente. Ele quer quebrar o poder e ele quer mostrar pros outros o quão corrompidos eles estão, né? Até pro próprio Batman, a visão distorcida dele, entendeu? Sim. Ele quer provar que o ponto dele tá certo, né? Que é justamente... Assim, a melhor origem do Coringa de todos os tempos é no quadrinho A Piada Mortal, né? Que esses dois últimos... esse do Heath Ledger e o último Joker foram baseados na Piada Mortal. Esse último mais ainda porque tem aquela coisa do comediante, né, e tal. É uma HQ incrível. Eu li ela tem alguns anos já. Mas é uma HQ que você vai lendo. E quando termina, você... Caramba, eu queria mais. Tipo, queria mais aquilo ali, né? E nela tenta mostrar a origem do Coringa, né? Que ele era um comediante fracassado. Que a esposa dele estava grávida, né? E nessa HQ, a esposa dele, ela acaba morrendo no hospital, né? E ele tava precisando de dinheiro, ele tava quebrado, não tinha nem o que fazer. E aí uns bandidos fazem uma oferta pra ele, né? Pra ele ir numa fábrica de químicos lá e roubar alguma coisa lá, roubar dinheiro, sei lá, roubar alguma coisa lá, né? E aí ele vai vestido de capuz vermelho, né? Que era o capuz vermelho é meio que um símbolo em Gotham
Que é tipo assim, pode ser qualquer pessoa, entendeu? O capuz vermelho, né? E ele vai vestido disso. E nessa época o Batman, ele ainda tava no iniciozinho. Os policiais nem trabalhavam junto com ele, né? Quando os policiais vinham, eles falavam, nossa, olha o Homem-Morcego. Né? Os policiais ficavam assustados também, né? E aí, nisso, ele encontrou o Coringa nessa fábrica. E ele foi lutar com ele, só que o Coringa tava tipo, não, eu não quero lutar, que não sei o que e tal. E o Batman acabou empurrando ele no tanque de químicos lá e ele saiu por um esgoto e quando ele voltou ele já tava com aquela aparência dele, né? Culpa do Batman. Louco já. E tem um discurso incrível nessa HQ, tem um discurso incrível do Coringa que ele fala sobre a loucura, né? Eu acho que eu te mostrei, eu não sei se eu te mostrei esse discurso dele. Sim, mostrei, sim. Né? Mostrei. E ele fala sobre a loucura, que a loucura, ela basta Puxa, ele fala isso o Heath Ledger fala isso no post, ele fala madness, né, como é que ele fala? Madness só precisa de um empurrãozinho, né? E ele fala isso, que um dia pode deixar uma pessoa louca que nem ele, né? Aí ele quer provar para as pessoas que um dia ruim, né, pode transformar qualquer pessoa. E o Batman não, o Batman ele quer provar o ponto de vista dele que, tipo, não, você que ficou louco. Não é todo mundo, entendeu? Porque nessa HQ ele pega o comissário Gordon, ele chega na casa do comissário Gordon, ele atira na Barbara Gordon, que é a Batgirl, né? Ele deixa ela paraplégica. Quem é a Bárbara, amor? Batgirl. Quem é ela? O que ela tem a ver com isso? Filha do comissário Gordon. Ok. Ela é Batgirl, né? Nessa época ela já era Batgirl, né? E aí o Coringa chega na casa dele, tipo, com aquela roupa de turista bizarro, assim, já chega na casa com a arma apontada, assim, né? E atira na Bárbara Gordon. Deixa ela paraplégica, né? Ele sequestra, ele diz, não mostra isso, mas muita gente já interpretou que ele abusa sexualmente da Bárbara Gordon, mesmo ela estando debilitada, né, do tiro, né? E aí ele sequestra o comissário Gordon, ele leva ele pra um parque de diversões bizarrão, né? Versão dele. E aí ele deixa ele pelado, coloca ele naquele carrinho do trenzinho do amor, sabe? E deixa ele andando ali. E ele vai andando, vai vendo um monte de coisa bizarra. E aí, numa das partes que ele tá vendo coisa bizarra, ele vê fotos da Bárbara Gordon, tipo, do que aconteceu com ela, né? Provavelmente foi o Coringa abusando dela. E aí ele sai disso, ele fica perturbadíssimo, o comissário Gordon, né? E aí o Batman chega pra ajudar ele, aí ele... Não, eu quero que você capture o Coringa, que não sei o quê, mas eu quero que seja pela justiça, né? Ou seja, ele teve um dia ruim, mas ele não ficou louco que nem o Coringa, né? Provando o ponto de vista do Batman, que, tipo assim, você ficou louco, não é todo mundo que vai ficar louco, né? E aí a HQ tem uma polêmica gigantesca, porque no final o Batman chega e tal, e briga com o Coringa, e aí o Coringa meio que, me prende logo, vai. Você vai fazer aquela coisa de sempre, me prende logo e me joga lá no asilo lá. Aí o Batman fala assim, não, isso não vai funcionar mais, a gente tá brigando há muito tempo, a gente vai chegar a um ponto que ou eu vou te matar ou você vai me matar, né? E aí o Coringa pega e fala, nossa, cara, lembrei de uma piada. E aí ele conta a piada pro Batman e o Batman ri, entendeu? O Batman começa a rir. E aí a câmera vai descendo, e o Batman vai chegando perto do Coringa, e mostra só ele encostando as mãos no ombro do Coringa. O Batman continua rindo, e o Coringa para de rir. Aí tem gente que já interpretou ali que o Batman matou o Coringa. E é isso.
Ok. Né? E todo mundo tira muita base de história do Coringa dessa origem, porque tem uma parte dela que o Coringa fala assim: se eu for ter um passado, eu prefiro que seja múltipla escolha. Né? Porque às vezes ele lembra de um jeito, às vezes ele lembra de outro jeito, às vezes, então a cabeça dele não é normal, cara. Então ele vai lembrar de várias maneiras. E isso foi o que o último filme tentou passar, tipo assim, né? Você é filho dele, ou não é, ou você é adotado, ou não é, ou você é isso, entendeu? Tipo, deixa tudo em aberto. Sim. Não só nesse, né? No outro mesmo, do Heath Ledger, toda hora que ele falava daquela cicatriz dele, ele contava uma história diferente. Ele contava uma origem diferente. Exatamente. Isso. E aí depois que veio esse do Joaquin Phoenix. Tem isso, né? Tipo, ele tinha aquela realidade dele com a mãe dele ali, aí depois descobre, ou não, né, que ele sofreu abuso na infância, que a mãe dele também é doida, que ele é filho do pai do Batman, ou também pode não ser, a gente fica sem saber de nada. Não tem como saber, tá tudo o filme deixa tudo em aberto. Ele faz pior que isso, ele chega no final e ele ainda coloca na sua cabeça assim, beleza, isso tudo que aconteceu aí foi da cabeça dele que ele inventou? Ou realmente rolou? Porque chega no final do filme, ele tá naquele asilo, tudo branco, ele não tá mais com o cabelo verde, né? Ele parece um pouco mais velho, né? Ali naquele asilo branco. E vira uma loucura ali. Cara, não dá pra saber, entendeu? Não dá pra saber. Pode ser tudo da cabeça dele, né? A invenção daquela mulher lá, da vizinha dele, foi da cabeça dele. O relacionamento todo ali foi falso, né? Foi falso, entendeu? Sim. Então, não dá pra saber, né? Mas a diferença é que o Coringa do Heath Ledger, ele já é um Coringa pronto. Ele não passa por aquela origem. A gente já vê um cara pronto. Sim, entendeu? Sim. Já esse do Joaquin Phoenix, ele era um cara normal e a gente vê o processo. A gente vê o processo. Coringa, né? Exatamente. A gente vê o processo do cara enlouquecendo e aquela história ali sendo bizarra, bem bizarra, né? Então, inclusive, tem a cena da morte da mãe dele. Na minha cabeça, aquilo ali foi ele que inventou, na cabeça dele. Né? Então... até isso, a gente fica sem saber, ele sufocou ela mesmo ou não? A gente não sabe mesmo. Pra mim, não, porque na cena a janela tava com uma iluminação super clara e ele tava meio feliz naquele momento, tá ligado? Então, tipo... Sei lá. Tipo, como assim ele mata e ninguém aparece lá, tá ligado? Sim, e isso eu me questionei também. Não tinha passado pela minha cabeça que pudesse ser uma invenção dele, mas o fato dele ter feito isso e ninguém apareceu... Ninguém apareceu. Exato. Tipo assim, a cena, depois que ele fez aquilo ali, cortou pra uma outra cena e, tipo... Ficou por isso, entendeu? Então, Agora, nesse Joker, que eu falei, né, que eu me apaixonei assim, pelo Joker por causa do Heath Ledger, mas esse Joker do Joaquin Phoenix é o meu preferido, porque eu acho que é meio estranho assim falar isso, mas de certa forma eu acho que o que ele faz é justificável, sabe? Não tá certo, mas é justificável, porque é uma crítica social que a gente pode aplicar pra nossa realidade. Eles vivem numa cidade de merda, e quase todo mundo é pobre, todo mundo se ferrando pra tentar, né, ter uma vida decente. Isso, e o desgraçado do ricaço lá, né, só falando merda na TV. O Thomas Wayne, né, o pai do Batman. Isso, o pai do Batman. E aí, quando ele mata aqueles carinhas do metrô, né, os 3 playboyzinhos lá que também não falam merda nenhuma, ele mata aqueles 3. No fundo... Óbvio, matar os caras é certo, não, mas no fundo dá um alívio, sabe? Porque parece que ele tá vingando toda a merda que acontece com as pessoas. Os caras estavam provocando a mulher lá, lembra? Se ele não... Eles não prestam. Tipo assim, eles estavam provocando a mulher e dava a impressão de que eles iam fazer alguma coisa com ela. E aí o Joker começou a dar aquela risada dele compulsiva, né? Porque ele tava nervoso.
E aí isso distraiu os caras e a mulher saiu. Sim. Entendeu? Sim, aí você vê, a gente sabe disso, a gente sabe que eles eram pessoas ruins, a gente sabe que eles poderiam ter feito algo ruim com uma pessoa inocente, mas o que passa no noticiário? Que 3 pobres rapazes foram assassinados, sabe? Isso. Tudo é distorcido só porque eles tinham dinheiro. É. Eu acho que isso é que cutuca um pouco assim, a sociedade no geral, que no nosso dia a dia, a maioria das pessoas de fato é desfavorecida, então... No fundo, acho que todo mundo espera que apareça um Joker de verdade pra tentar resolver as coisas. Porque tem muitas discussões de, tipo assim, qual é o Coringa mais caótico, né? E talvez esse tenha sido porque ele despertou alguma coisa em todo mundo ali, né? Ele fez uma ódio, cara. Aquele final é ele despertou alguma coisa em todo mundo já tinha um ódio guardado, né? Tava guardando ali. Sim. Né? Se sentindo injustiçado. E a figura dele meio que deu coragem pra muita gente, né? Isso, exatamente. Pra o pessoal fazer aquele caos ali, né? Então, isso é uma discussão muito, muito sensível. Eu lembro que foi uma discussão muito sensível na internet, na época, de tipo assim, caramba, ele tá influenciando, ele tá romantizando o comportamento violento, né? Aquela coisa dos incels também que falaram na época. Foi extremamente discutido na época. Acho que teve até país que proibiu o filme de passar em alguns países, né? E assim... execução merda, né? Que a gente ficou falando o vídeo todo aqui, né? Porém... Cara, ele tava num ambiente totalmente terrível, cara. O amigo do trabalho dele dando arma pra ele. Depois incriminando ele. Lembra? Isso. Eu lembro. Eu acho assim, essa galera, né, teve essa discussão toda na internet, país proibindo de passar o filme, etc. Sinceramente, eu acho que isso. As pessoas, elas querem se eximir da culpa. Todo mundo tem culpa de tudo que acontece. A gente vive em sociedade. Então não tem como pegar um cara desse e falar, ele tá errado e ele é ruim. Não é simples assim, não é tudo preto no branco. Por que ele é assim? O que aconteceu com ele? A gente vive em sociedade. Então as ações de todo mundo contribuíram para que ele se tornasse o que ele é. E, tipo, é muito fácil você simplesmente fechar os olhos para isso, falar que o filme romantiza a violência ou algo do tipo. Isso é uma maneira de você se eximir da culpa mesmo. Tipo, ao invés de você proibir as coisas, usa isso para pensar melhor, né, no exemplo social que a gente tem. Porque mudança todo mundo quer, mas quem é que está realmente trabalhando para mudar alguma coisa? Pô, ele foi e fez a maneira que ele conseguiu. Ele fez na maneira... na maneira distorcida dele, mas ele fez, entendeu? Foi. Eu tava vendo eu vi uma frase, acho que essa semana, de algum filme, que a gente não sabe, a gente ainda, o pior é isso, a gente ainda, até hoje, a gente ainda não sabe o impacto que a gente causa na vida dos outros, né? Às vezes por uma ação pequenininha, a gente não sabe o impacto que a gente causa, né? Então, é tanta crítica que a gente pode enxergar nesse filme, né? É um filme que, sim, pra mim foi genial. É claro que eu não saí da sala de cinema leve, tá ligado? Tipo, feliz. Eu saí pesado, cara. Eu saí, tipo assim, caramba, é pesado, é muito forte, é muito intenso o filme, né? O personagem, ele é, nossa, sei lá, uma das melhores construções de personagem que eu já vi até hoje, né? O filme tá aí pra fazer 1 ano, né, já. Dia 3 agora, de outubro, ele faz 1 ano já. E ele foi um filme adulto de, entre aspas, categorizar eu não sei se dá pra categorizar isso em alguma coisa de super-herói, porque foi um filme de estudo de personagem. Cara, quando eu penso nesse filme, eu assisti o filme inteiro esquecendo de que ele tava em Gotham. Ah, sim. Pra mim, ele tava em Nova York. Na minha cabeça, aquilo era Nova York, não era Gotham. E o Batman, quando falava em Batman, chegava a soar estranho. Eu falei, gente, é mesmo. Tipo, é o universo do Batman. É o universo. Porque poderia tirar o Batman da história e trocar Gotham por Nova York, o filme ainda ia funcionar, sabe? Porque
não é uma questão de super-herói. É um filme de drama que fala sobre a sociedade, é isso. Não, e é engraçado que todo esse caos que ele causa dá origem ao Batman. Porque os pais dele, os pais dele e o Bruce naquele beco. E aí algum bandido lá segue eles, porque tá acontecendo um caos na cidade, né? Tá todo mundo fazendo um caos. E aí eles saem do cinema e entram num beco, e aí o bandido vai lá e mata os pais do Bruce Wayne, né? E aí ali nasce ele, né? Uhum. E é realmente bizarro. É uma coisa que, quando eu tava assistindo o filme do Heath Ledger, daquele Batman lá, do Heath Ledger, eu ficava me imaginando, caramba, se aparecesse um Superman agora seria muito esquisito. Não ia tipo, combinar, tá ligado? É um filme muito realista, muito pé no chão, aí do nada aparece... Imagina, aparece um Superman lá do nada, tipo assim. Aí esse filme, se aparecesse um Batman, eu já ia ficar, caraca, tipo... Sim, ele é ainda mais real. Mais real ainda. Exatamente. É como se tivesse um Batman ali, ele ia ficar deslocado no próprio filme. Tipo, não tem espaço para um Batman ali, sabe? Ia ficar uma figura estranha, né? Ia ficar muito esquisito ali, né? E, caraca, a gente tava falando assim, é muito complicado a gente falar de Coringa, porque a gente falou muito do Heath Ledger e do Joaquin Phoenix. Eu falei da HQ. A gente tem a gente tem o do Jack Nicholson, né? Que ele é um pouco mais simples, né? Tipo, o vilãozão mesmo, né? Pra que colocar aquela... O cara já tem a cara perfeita. Caraca, ele já tem o sorriso natural do Coringa, o Jack Nicholson, né? Aí colocaram aquelas próteses. Colocaram uma prótese Aí ficou um negócio... Aquele bochechão, assim, mó esquisitão, assim. Não precisava daquilo ali. E a gente tem um dos desenhos também, que é o Mark Hamill, que dubla ele, que é uma dublagem, caraca, incrível, uma risada... Uma das melhores risadas, assim, que tem a do Mark Hamill, né? E tem a do Troy Baker também, que eu acho que eu te mostrei a do Troy Baker, um pedacinho dele, que é um cara mais novo, né? E que ele já dublou o Coringa também, né? Então, assim... Não, e a gente não pode esquecer do primeirão lá, daquele... Do de 66. Lembra? A do que é mais comédia, né? O cara tinha... Ele foi o primeirão mesmo. Ele foi o primeirão. De mídia de TV, de real, assim, live action, foi ele. Foi ele, isso. E aí, naquela época, a minha mãe assistia, sei lá, eu acho. Eu nunca vi, né? Mas ela me disse que ele era bem paspalhão, assim. Tipo, ele não causava... Ele não fazia mal pra ninguém, ele entregava peça, uns negócios bem bobinhos mesmo, só pra encher o saco. Assim. Não, porque aquela série era de comédia, né? Então era todo paspalhão, o Coringa era super engraçado ali. Eu fico imaginando a cabeça da sua mãe vendo esse Coringa de hoje, cara. Entendeu? Pois ela gostou, ela gostou pra caralho. Caraca, né? E... É engraçado, porque assim, ao longo o Coringa acho que tem a mesma idade do Batman, se eu não me engano. Porque o Coringa, ele tava na primeira HQ do Batman junto com ele. Eu acho que ele também tem mais de 80 anos ali, ou ele tem uns 80 anos, né? Então, é engraçado que no começo ele era só um bandido ali, né? Pra fazer contraponto com o Batman. Ele não tinha essa dualidade com o Batman, ele era só um bandido. Né? E aí, com o passar dos anos, eles foram romantizando essa ideia de, tipo assim, o Batman ser a justiça e ele ser o caos, né? E eles foram também romantizando essa ideia de, tipo assim, um criou o outro, né? Tanto que no filme do Jack Nicholson, quem mata os pais dele é o Coringa, né? É ele. Ficou tipo... Tá? Tipo... interligando os dois, tipo, eu criei você me criou, tipo, ok. Mas eu gosto mais da ideia de, tipo assim, não tá tão interligado assim, tipo assim, ser só uma... Mas as atitudes dele que levaram, igual no do Joaquin Phoenix, né? As atitudes. A revolução que ele fez eu acho com que alguém matasse eles. Eu acho mais interessante essa ideia. E, tipo assim, no meio daquele caos nasceu
alguém ali pra tentar lutar contra isso, né? Mas e é isso, né? Que a gente tem pra falar do Coringa. E mais alguma observação? Porque tem tanta coisa pra falar dele. Nossa. Então, se a gente continuar estendendo, a gente vai ter 4 horas. Vai. Sempre vai ter alguma coisa pra falar sobre ele. Vai, né? Mas, cara, vilão incrível, né? E a gente vai ter mais uma versão do Batman aí daqui. Ano que vem já, caramba. Ano que vem a gente vai ter mais uma versão Batman inspirada nesse último Coringa aí. Porque o Batman vai ser louco também nesse. O Batman não vai ser um... Não, esse tá aí. Mas um filme que eu, dessa vez, eu também tô interessada em assistir. Esse eu quero ver. Porque pra quem viu os trailers, né? Inclusive, eu acho até... Tipo, a gente devia ter feito uma reaction do trailer, tipo assim, daquela cena dele socando o cara, tipo... Que caramba, o Batman não faz aquilo, cara. Eu fiquei... Aquela cena... Ele é todo justo, né? Ele é todo cheio de coisa. E esse, tipo, ele enfiando a porrada, o cara apagado já. O cara apagado. Exato. O cara apagado. Não, no segundo ou terceiro soco ali, o cara já tinha, tipo, sabe? Apagado já. Ele continuou socando o cara. E o cara caiu no chão e ele descendo. O som dá pra ver, tipo, osso quebrando, cara. Quebrando o osso, entendeu? Um dos golpes dele, o braço do cara, tipo, quebra, assim. Dá pra ver o braço dele dobrando, assim, tá ligado? E esse filme o próximo agora, já dá pra ver que pela identidade visual do cenário, das coisas assim, que ele tá bem mais esse Coringa, né? É tudo mais uns tons meio de cor morta, assim, né? Meio escuro pra caramba, assim. E o Batman, eles vão pegar... Cara, eles não vão fazer um Batman bonzinho. Eles não vão. Eles vão fazer um Batman distorcidão, assim. Inclusive, uma das coisas que eu gostei no último Joker foi que ele meio que deu a ideia de que o pai do Batman era meio corrupto, né? Meio corrupto, né? Total, né? Né? Então, nos outros filmes, eles são ideais dele. E eu vou achar legal se eles quebrarem isso aí. Porque os caras são dono de Gotham. Cara, como é que você chega ao poder? Pois é. Entendeu? Eles são riquíssimos. O cara é metido com política. É óbvio que ele é corrupto. Entendeu? Então eu vou achar bem legal. E inclusive o vilão dele vai ser o vilão principal, né? Porque vai ter vários. Mas o vilão principal dele vai ser o Charada, né? E o Charada provavelmente vai tentar mostrar pro próprio Batman, tipo assim, ó, aqui, ó, seus pais são corruptos também, que nem a cidade inteira, que nem você, talvez. Entendeu? Então eu vou achar bem interessante. Eu acho que é um filme que eu tô bem curioso pra assistir, porque ele já vem dessa influência do último Joker aí, né? Sim. A gente tenta não ficar no hype, né? Que é pra se decepcionar, mas é difícil. Caramba, não, até boa parte do filme eu tava de boas. Mas aí chegou naquela parte da porrada lá, eu falei, cara, isso não é o Batman. Isso não é o Batman, não. Né? E ele ainda vai ser interpretado pelo... Como é que é o nome? O Robert Pattinson, né? Que todo mundo já puxa ele do Crepúsculo, né? Porém, depois do Crepúsculo, o cara fez muito filme indie, né? Muito filme pequenininho. Ele é um ator excelente. As pessoas... Porque a galera não assiste os outros tipos de filme, mas se você assistir aquele Farol... Nossa, o Farol, cara. O Farol, eu falei pra você. A gente assistiu o Farol, né? Eu falei, ó o Batman aí, ó. Ele ficou muito foda. Ele é um bom ator. Ele é um excelente ator. Mas ele só é um excelente ator porque depois do Crepúsculo, ele enxergou que ele precisava fazer filmes mais indie mesmo, mais independentes, assim, mais menores, pra trabalhar mais essa parte de atuar mais pro drama, né? Mais pra parte pro drama ali, né? Tem um outro filme muito bom que ele fez. Eu não assisti, não, vi só uns pedaços, assim, depois até tem que ver, que é Água para Elefantes. Eu já ouvi falar, eu ouvi falar nesse. Inclusive, esse foi um filme que foi um pouco depois do Crepúsculo que falaram bem dele. Exatamente. Né? E é isto aí. Tá bom, né? Chega. Tá bom. Tá bom. Bom, galera,
Valeu pela presença aí. Caraca, do Coringa a gente ficou falando sei lá quanto tempo. Dá um like aí, se inscreve no canal. A gente vai deixar nossas redes sociais aqui. E é isso aí. Valeu e fui. Bye.